Boa noite, igreja. Saúdo todos os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu gostaria de conduzi-los à meditação na palavra do Senhor nesta noite e pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, nos versos 29 a 36. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versos 29 a 36. Está aqui também na tela para quem precisar. Diz assim a palavra do Senhor: Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: Vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Oremos. Santo Deus, Senhor Todo-Poderoso, diante de mim está a Tua santa palavra, Senhor, e diante de mim está o Teu povo. Senhor, nós não temos poder, nós não temos capacidade de produzir nada a partir da Tua palavra, porque nós somos pecadores, Senhor, tanto o que prega quanto aqueles que estão a ouvir. Desta forma, Senhor, eu peço, eu suplico a Ti, ó Pai, pela Tua misericórdia nesta noite, e pela presença viva e eficaz do Teu Santo Espírito sobre nós, ó Pai, para que tenhamos a compreensão, para que sejamos transformados, para que sejamos avivados na Tua santa palavra. Assim te oramos, ó Pai, agradecidos, suplicando que o Senhor nos atenda. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, a primeira coisa que eu queria dizer essa noite a todos é que o ano novo está se aproximando, 2022 vem aí, e como eu amo profundamente cada um dos irmãos presentes aqui, todos vocês, eu desejo um 2022 repleto de bênçãos em todas as áreas da sua vida, bênçãos materiais, bênçãos sentimentais, bênçãos físicas, de cura, se assim for necessário, bênçãos de paz e alegria no lar, progresso no seu trabalho, nos seus estudos, tudo aquilo que a gente pode desejar a todos aqueles a quem nós amamos. Amém? Espero que vocês sintam o mesmo por mim também. Certo? Mas tem coisas que, honestamente falando, elas vêm me incomodando e já vêm me incomodando há algum tempo. E certamente eu acho que esse incômodo aumentou nos últimos 2 anos, em que nós estamos vivendo ainda
no meio de uma pandemia, apesar de parecer que já está amansando a coisa. E eu acho que esse incômodo não é só meu. Esse incômodo, ele é de grande parte do povo de Deus. E eu acho que esse incômodo, ele é de muitos daqueles que são pastores da nossa igreja, que são pregadores da nossa igreja, e que têm pregado recorrentemente sobre isso, que é a possibilidade, ou a probabilidade cada vez maior, à medida que observamos o mundo que nos cerca, da volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? E assim eu espero que Ele volte logo. Mas a realidade é que nós temos observado que os sinais que nós estamos vivenciando no mundo, e não é só da pandemia que eu estou falando aqui, talvez a pandemia seja o menor desses problemas, eles indicam, de alguma maneira, que sim, pode estar próxima a volta do Senhor Jesus Cristo. Nenhum de nós se atreve, obviamente, a marcar a hora, a data, ou nem mesmo uma faixa de anos em que isso pode acontecer. Eu não sou louco a ponto de fazer isso. Mas eu sei que grandes pregadores da nossa igreja, como o Dr. Augusto Nicodemos, como Hernandes, como o Dr. Leandro Lima, e também de fora, como Paulo Júnior e outros, têm pregado cada vez mais sobre isso. E eu acho que eles estão certos. Eu acho que eles têm razão. Tá? E o texto que está diante de nós hoje, ele nos alerta, ele nos chama, ele quase nos impele, eu não vou dizer convida, porque convida é uma palavra muito fraca para isso. Ele nos comanda a vigilância. Eu queria que vocês prestassem atenção nesse texto, antes de eu começar a falar mais detalhadamente sobre ele, e vocês observassem que ao longo desse texto, versos 29 a 36, existem vários verbos, é claro, mas tem 3 verbos que de fato comandam a ação nesse texto. Tá? O primeiro é vede. Vede a figueira e todas as árvores. Observe. Preste atenção. O segundo, no verso 34, é acautelai-vos. Tenham cuidado. E já no verso 36, vigiai. São 3 palavras diferentes, são 3 palavras no grego diferentes, mas o sentido das 3 palavras é basicamente o mesmo, é o sentido da vigilância. Então, a ordem que Jesus está dando para nós neste texto principal, o tempo todo, praticamente em todos os versos, é vigiai. Preste atenção. Tome cuidado. Vigie. Transforme. Seja transformado. Essa é a ordem que ele está nos comandando aqui neste texto. E eu quero dizer a vocês que o valor deste texto principal, antes de falar qualquer outra coisa, o valor principal presente nas palavras deste texto, bem como em todas as palavras que o precederam e todas as que seguem adiante, não está meramente nas palavras, mas está em quem falou. Foi Jesus Cristo quem falou estas palavras. Todos os sinais que ele apontou antes, neste mesmo capítulo, foi Jesus Cristo quem falou. Se sinais foram apontados na Bíblia, ao longo de todo o Novo Testamento principalmente, seja nas cartas de Paulo, de Pedro, de João, no livro de Apocalipse, o valor das palavras não está em Paulo, nem em Pedro, nem em João, porque foi o Senhor Jesus quem os revelou. O poder vem do Senhor Jesus, aquele que era, antes de tudo,
O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Essas palavras têm poder, porque elas vieram de Jesus. Amém? Pois bem, esse texto, Lucas capítulo 21, ele é um texto do chamado sermão profético de Jesus, ou sermão escatológico de Jesus. Você vai encontrar o mesmo texto, o mesmo relato, em Mateus capítulo 24 e em Marcos capítulo 13. Basicamente, esse texto se passa na terça-feira da semana em que Jesus seria crucificado. Naquela terça-feira, Jesus sai com seus discípulos do templo, e eles saem do templo, Jesus olha para o templo e diz: estão vendo estas pedras? Estão vendo esta beleza da arquitetura? Não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai ser derrubado, tudo virá ao chão. E aquilo assusta os discípulos, então eles estão preocupados agora com a derrubada do templo, com a destruição do templo, e para eles isso significa, obviamente, o fim de tudo, o fim da história da humanidade. E eles então perguntam a Jesus, e nós sabemos disso por causa dos 3 relatos, Lucas 21, Mateus 24 e Marcos 13, quando estas coisas haverão de acontecer? Quando será o fim de tudo? E a partir disso, então, no próprio capítulo 21, Jesus começa a explicar, a apontar os vários sinais, tanto da destruição do templo e de Jerusalém, quanto do fim de todas as coisas. E eu gosto muito do capítulo 21 de Lucas, porque, basicamente, para mim, ele é o que conta essa história toda da maneira mais organizada, mais sequencial, ficam menos dúvidas na leitura. Pois bem, depois que ele conta todos estes sinais, então, ele vem até nós com aquilo que nós chamamos de a parábola da figueira e essa exortação à vigilância. E ele diz: ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores, vede, quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Havia um ditado em Israel, dos tempos de Salomão, que dizia que um homem estaria sempre seguro debaixo da figueira. A figueira cheia de folhas produzia sombra, sombra protegia do calor e protegia do frio. A figueira perdia suas folhas no inverno, e quando o verão ia chegando, as folhas começavam a aparecer. Então Jesus está fazendo essa parábola e fazendo uma comparação. Observem quando começar a brotar as folhas da figueira, e vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todos esses sinais acontecerem, vocês sabem que o reino de Deus está próximo também. Quais foram os sinais que Jesus basicamente elencou? E eu não queria me limitar aos sinais que ele apontou a Lucas 21. Eu gostaria de mencionar aquilo que ele mencionou em Lucas 21, Mateus 24, Marcos 13, nas cartas e em Apocalipse. Basicamente, os sinais que Jesus apontou, e eu estou falando só dos sinais do fim, eu não estou mencionando os sinais da destruição de Jerusalém aqui para nós. O Senhor Jesus apontou guerras, nação contra nação, reino contra reino. Ele apontou fome, ele apontou terremotos, ele apontou epidemias. E não aqui neste texto, mas ele apontou também, pasmem vocês, mudança climática. Se você achar que não existe isso na Bíblia, dá uma passeada em Apocalipse 8, nas 4 primeiras trombetas do Apocalipse. Mudança climática. Além disso, ele apontou outros sinais que eu classifico como sinais espirituais. A pregação do Evangelho por toda a terra. A vinda, a existência em profusão de falsos profetas. O aumento da iniquidade e a apostasia. Pois bem, talvez você possa dizer, bem, mas desde que o mundo é mundo, essas coisas acontecem.
Desde que o mundo é mundo, tem guerra. Desde que o mundo é mundo, tem fome. Desde que o mundo é mundo, tem terremoto, tem epidemias. Mudança climática, não. Desde que o mundo é mundo, existe iniquidade, existe apostasia, existem falsos profetas. Desde que o mundo é mundo, é verdade. Mas o Senhor Jesus coloca todos esses sinais, e ele usa uma expressão em Mateus 24, princípio das dores. Uma mulher, quando está grávida, ela tem normalmente 9 meses de gravidez, e geralmente quando a criança está próxima de nascer, começam as dores de contração do parto. Princípio das dores. Quando vocês virem estes sinais intensificados, ali estão o princípio das dores. E vejam, sempre houve guerra. Mas as 2 piores guerras foram nos últimos 100 anos. E hoje, o planeta inteiro pode ser destruído pelo toque de um botão. Sempre houveram terremotos, é verdade. Mas o século XX, o século XXI, presenciaram a maior quantidade na história, em todos os séculos, de terremotos acima de 8 na Richter. E o século XXI tem sido ainda pior do que o século XX. Sempre houve fome. Mas em 2018, o relatório da fome da ONU apontava 800 milhões de pessoas que passam fome no mundo. Em 2018, antes da pandemia. 800 milhões de pessoas passando fome no mundo. E não quer dizer pouca nutrição, quer dizer nutrição nenhuma. E depois da pandemia, esse número aumentou para além de 1 bilhão de pessoas. Mudança climática não era um assunto na época em que Jesus falou essas coisas, no livro de Apocalipse. Mas nas 4 primeiras trombetas ele menciona, trombeta 1, 2, 3 e 4, efeitos devastadores sobre a terra, sobre as árvores, sobre a erva verde, sobre o mar e as criaturas marinhas, sobre o rio, sobre as fontes das águas e sobre o ar, escurecendo o sol, a lua e as estrelas. Isso não era tema naquela época. Aliás, naquela época, quem ouviu isso deve ter classificado Jesus, ou o próprio João, como louco, como maluco. Porque isso começou a acontecer de 70 anos para cá, virou preocupação da humanidade de 70 anos para cá. E vejam vocês, não é só a Bíblia que mostra isso não é assunto só de crente mais. Em 1948, depois que a Segunda Guerra Mundial terminou, um cientista muito famoso chamado Albert Einstein criou um grupo. Esse grupo foi chamado de o Grupo dos Cientistas Atômicos. Com que objetivo? A preocupação do grupo era alertar para os riscos de destruição da humanidade em decorrência de uma guerra nuclear. E naquela época eles criaram um mecanismo que ficou bem conhecido entre nós, porque vira e mexe ele aparece na imprensa, chamado de relógio do Apocalipse, ou relógio do fim do mundo. Em 1948, quando criaram o conceito do relógio, eles marcaram o tempo para a meia-noite, sendo meia-noite o momento da aniquilação da humanidade. Eu só deixo contar para os cientistas que a humanidade não vai acabar dessa forma. Mas ok. Eles estão avaliando os riscos. Naquele momento marcava 7 minutos para a meia-noite. 7 minutos. 11h53. Em 2021, esse mesmo relógio, agora com outros cientistas, basicamente um grupo de 13 cientistas, laureados com o Prêmio Nobel, com vários PhDs e tudo mais que você possa imaginar, alinhou o relógio para 1 minuto e 40 antes da meia-noite. Não foi só isso. Porque agora, além de medir o risco de uma destruição por conta de armas nucleares, eles também medem o risco de uma destruição devido à mudança climática. A mudança climática entrou no radar dos cientistas atômicos. E eles dizem que se nos próximos 10 anos, nada de drástico for feito, chegaremos a um ponto sem volta. Talvez eu pudesse dizer para todo o grupo de cientistas atômicos, tolos, Jesus já havia contado tudo isso há 2000 anos atrás. O Senhor Jesus já havia dito tudo isso para nós há 2000 anos atrás.
Então, este é o primeiro ponto que Jesus nos comanda nesse texto. Vigiem, vejam, prestem atenção, olhem para os sinais, percebam os sinais. Pode não ser na nossa geração, mas os sinais estão aí. Todos eles. Vigiem os sinais. Mas, mais importante do que vigiar os sinais que nos cercam, e Jesus diz isso no texto também, é vigiar a nós mesmos. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Acautelai-vos por vós mesmos, que o seu coração não fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E vejam, eu tenho convicção absoluta que Jesus não pretendeu restringir o conceito destas palavras que ele mencionou aqui. Ele não pretendeu restringir o conceito de orgia, nem de embriaguez e muito menos de preocupações deste mundo. Certamente ele pretendeu ser o mais abrangente possível naquilo que ele estava dizendo. E eu fiquei pensando, como é que eu vou definir essas palavras? É claro que cada um de nós, adultos pelo menos, intuitivamente, tem na sua mente um conceito de orgia, de embriaguez e de preocupações deste mundo. Cada um de nós os tem. Mas eu queria pintar isso com cores um pouco mais vivas. Vejam bem, algumas semanas atrás, na verdade, eu vinha acompanhando as notícias, eu sempre faço, sempre acompanho as notícias do dia, de toda a natureza, de toda a ordem. Em algumas matérias e notícias você entra e você lê, em outras você não entra, você não lê, em algumas delas eu nem me atrevo a entrar. Essa era uma delas. E toda hora passava um título a respeito de um evento que vinha acontecendo naquela semana, que era basicamente a festa de aniversário de uma influenciadora digital. Eu não vou mencionar o nome da influenciadora, nem o nome do lugar onde foi a festa, quero evitar isso. E sempre tinha uma notícia marcando, a festa teve isso, a festa aconteceu aquilo, e eu passava direto. Até que uma das matérias era de um analista, e ele se propôs a analisar os efeitos daquela festa na sociedade em que nós vivemos. E eu pensei, bem, acho que essa eu vou ler porque isso faz sentido. Eu vou ler um pedaço para vocês dessa análise dele, pedaço que eu destaquei. E diz assim, na última semana, a influenciadora, ele fala o nome dela, eu não vou falar, a influenciadora em questão resolveu fazer da própria festa de aniversário algo que ainda não fomos capazes de entender. Não se sabe se a comemoração foi um festival de música, um evento publicitário, um reality show, uma ode à diversidade, um marco do entretenimento nacional ou uma catarse coletiva depois de tanto tempo sem aglomerações. A farofa, é assim que foi apelidado o evento, aconteceu em um lugar chique de uma cidade importante e reuniu por 3 dias as celebridades mais populares da internet. Muita gente famosa entre os convidados dispostos a enfrentar a maratona de prazeres oferecidos pela anfitriã, que começava logo cedo com atividades na piscina e atravessava a noite com shows dos maiores astros do pop nacional. No fim da festa, os convidados se enfurnaram em um dark room erótico, um quarto escuro erótico, até o nascer do sol. Eu não consigo pensar numa definição de orgia mais adequada e pior do que essa para falar para vocês. É difícil. Obviamente, na história da humanidade sempre existiram orgias. A Roma antiga era
prolífica nisso, a Grécia Antiga também, vários outros impérios também. Isso aqui não é novidade. Mas a novidade vem agora no texto dele. Veja bem. Acredita-se que a reunião tenha custado algo perto de 3 milhões de reais. Para qualquer um, gastar isso em uma festa de aniversário é um prejuízo sem tamanho. Mas a influenciadora conseguiu fazer da festa um investimento. A festa impactou mais de 66 milhões de pessoas nas redes sociais. E ela ainda ganhou mais de 2,5 milhões de seguidores, o que aumentará o valor das parcerias pagas com as empresas e as marcas. Já foi sondada por vários empresários para fazer do encontro um evento de grande porte, com artistas internacionais, ingressos para o grande público e verbas publicitárias. E o analista termina o texto dizendo: o dia a dia dos influenciadores nos desperta interesse, sem saber se estão certos ou errados. Não sabemos se são reais ou farsas, se são inalcançáveis ou gente como a gente, mas nós seguimos, vidrados nas suas vidas. Sempre teve orgia, sempre existiu, só que agora esse negócio é transmitido por rede social para o Brasil e para o mundo, e 66 milhões de pessoas se animaram de alguma forma a ver isso. E eu não me surpreenderia, de forma alguma, se dentro dos 66 milhões de pessoas houvessem centenas de milhares ou até mesmo milhões daqueles que se chamam crentes. Não ficaria minimamente surpreso. Orgia e embriaguez. Os crentes não estavam lá, mas muitos estão embriagados com a rede social. Os crentes não estavam lá, mas muitos estão embriagados com jogos. Os crentes não estavam lá, mas muitos estão de alguma forma consumindo pornografia. Os crentes não estavam lá, mas passam o dia vendo série. Se você achar que eu estou errado, é só me mandar mensagem no privado depois. Jesus fala também de preocupações deste mundo. Toda vez que eu penso em preocupações deste mundo, nós temos uma definição prática, porque o próprio Jesus fala: não se preocupeis com o que há vez de comer, com o que há vez de beber, com o que há vez de vestir. Preocupem-se com o reino. Não se preocupem com isso. Então, toda vez que nós pensamos em preocupações deste mundo, comer, beber, vestir, estar em segurança, faz parte do pacote, obviamente. Sim, é claro. Só que nós somos seres humanos, nós somos pecadores e nós nunca estamos satisfeitos. Melhor definição que eu encontro para isso, para as preocupações deste mundo, vista sob a ótica do coração humano pecaminoso, é a chamada pirâmide de Maslow. Maslow, que atuava no campo da administração e da psicologia, criou uma pirâmide que determinava quais são as necessidades básicas do ser humano. E quando ele criou essa pirâmide, ele apontava 5 necessidades. Necessidades fisiológicas, necessidade de segurança, ou seja, o básico: comer, beber, vestir, estar em segurança. Necessidade de pertencimento, de ser amado. Necessidade de estima e necessidade de autorrealização. Naquela época já era o pacote bacana do nosso ego, da nossa egolatria. Mas eu fui dar uma pesquisada agora na pirâmide e o pessoal deu uma incrementada na pirâmide. Para além dos 5 estágios, criaram mais 3. Quais são? Necessidades estéticas. Eu tenho que ser percebido como bonito pelos outros. Necessidade de atualização. Eu preciso estar sempre conectado. E, por fim, necessidade de transcendência. Seja lá o que isso queira dizer. Mas como isso foi construído sob a ótica do ser humano, eu tenho certeza que essa transcendência deve ser para bem poucos. Não é para todo mundo. E aí, quando eu vejo tudo isso,
e eu olho para o povo de Deus. Será que o povo de Deus está imune a essas coisas? Será que o povo de Deus está livre dessas coisas? Quantas conversas nós já tivemos, nós já presenciamos do povo de Deus que está preocupado basicamente com a sua carreira, basicamente com os seus diplomas, basicamente com a sua promoção, basicamente com a conta bancária. E se você tiver uma conversa honesta com as pessoas, elas vão dizer, mas eu faço tudo isso pela segurança da minha família. Mentira. Sabe como eu sei que é mentira? Porque eu sou PhD nisso tudo. Dificilmente vão achar alguém aqui dentro melhor do que eu nisso tudo. Não é pela segurança da minha família, apesar que ela está implícita. É basicamente pela minha ambição. É basicamente porque eu quero acumular dinheiro, porque eu quero acumular poder e porque eu quero cada vez mais prazer. Essa é a realidade do coração humano. E nós que somos pais, cedo nós colocamos nossos filhos nessa trilha. Porque nós colocamos ele na trilha da educação, do estudo, e não tem nada de errado nisso. Mas nós dizemos para eles que a coisa mais importante que você tem na sua vida são os seus estudos e você conseguir uma carreira que te realize. Essa é a realidade nossa. Eu já vi vários pais dizendo isso na minha frente e dizendo isso para seus filhos. E muitas vezes até faltava o culto de domingo por causa disso. Essa é a realidade do nosso coração. Nós perseguimos desesperadamente a glória pessoal. Nós perseguimos desesperadamente o acúmulo do dinheiro, o acúmulo do poder, para que a gente possa ter um pouquinho mais de prazer, quem sabe. Essa é a verdade do nosso coração. Mas aí, Jesus coloca a terceira vigilância, e essa é a mais enfática, essa é a mais firme, essa é a mais dura, porque ele coloca agora da seguinte forma: vigiai, pois, o tempo todo, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. O Filho do Homem é o próprio Senhor Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei sobre todos os povos, tribos, línguas e nações. Vigiai a todo tempo orando. E eu tenho bastante convicção de que ele usou aqui a palavra orando. E orar certamente é muito importante, mas ele não pretendeu ser específico aqui também. Ele queria ser abrangente. Vigiai o tempo todo. Ame a palavra do Senhor. Pregue a palavra do Senhor. Viva em oração. Quebrante o seu coração. Arrependa-se. Certamente ele é bem mais abrangente do que eu. Permita-me fazer uma colocação em tom de ironia nesta noite. E é só ironia mesmo. Porque na carta de Pedro, Pedro diz que o diabo anda em derredor, rugindo e procurando nos devorar, trazendo a tentação sobre nós. Mas nós estamos de tal forma absorvidos pelas coisas deste mundo, que às vezes eu penso que o diabo faria um trabalho muito melhor se nos deixasse em paz. Pense numa conversa hipotética entre o diabo e um dos seus capanguinhas, um dos seus anjos caídos. E o capanguinha chega para o diabo e diz assim: que tal se hoje nós fôssemos atentar àquele garoto? E o diabo vira para ele e responde: para quê? Ele já passa o dia inteiro na internet, ele já passa o dia inteiro em jogo, ele já passa o dia inteiro em série e de vez em quando ainda consome pornografia. Ok, chefe? E aquela menina? Para que 06? Ela já fica o dia inteiro em rede social. Ela não faz nada o dia inteiro a não ser postar bobagem e ver bobagem.
Ok, chefe? E aquele casal ali, quem sabe? O 06, presta atenção. Aqueles dois ali só vivem para a carreira, só vivem para dinheiro e para poder. Esse povo todo que você está querendo perturbar aí, deixa quieto, o time que está ganhando não se mexe. Você já viu esse povo todo em oração? Não. Você já viu esse povo todo com a palavra do Senhor? Não. Você já viu esse povo todo pregando a palavra do Senhor? Também não. Você já viu esse povo arrependido de alguma forma? Não. Já viu um quebrantamento de joelho no chão? Também não. Vai mexer com eles para quê então? O que o Senhor Jesus está comandando a nós esta noite, vigiai a todo tempo, orando, é basicamente isso. Apaixone-se pela palavra do Senhor, apaixone-se por pregar a palavra do Senhor, bote o seu joelho no chão, em oração, arrependa-se, quebrante o seu coração, busque o avivamento primeiro em você. Porque importa que um dia todos estaremos diante do Filho do Homem, e importa que estejamos de pé diante do Filho do Homem. O problema, sabe o que é? É que eu falei tudo isso. Eu li tudo isso. Só que a conclusão a que eu chego é: se é assim que tem que ser, quem de nós, qual de nós, pode ter o mínimo de esperança confiando nas próprias forças? Qual de nós é apaixonado desse jeito pela palavra? Qual de nós está pregando insistentemente a palavra? Qual de nós está de joelho no chão em oração durante um grande tempo? Qual de nós está sob quebrantamento e arrependimento? Qual de nós pensa com ênfase, com vigor na eternidade, antes de pensar nas glórias deste mundo? Qual de nós? Se é assim, quem de nós pode ter esperança? E aonde eu me lembro que o Senhor Jesus mesmo também disse: tão somente crê. Olhe para mim, eu sou o seu Senhor e o seu Salvador. Olhe para mim, porque eu sou cheio de graça e de misericórdia. E eu estou aqui para derramar essa graça e misericórdia sobre você. Olhe para mim, porque eu sou a sua única esperança. Se nós dependêssemos das nossas forças, estaríamos completamente perdidos, completamente condenados. Mas pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Nós vamos orar. Deus Santo, Senhor Todo-Poderoso, diante de Ti, Senhor, está um pecador. Diante de Ti está o Teu povo, e o Teu povo é pecador. Somos completamente imperfeitos e inadequados, ó Pai, até mesmo para proferir o Teu santo nome. Mas nós estamos aqui esta noite, Senhor, e rendemos a Ti toda a honra e toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, porque reconhecemos que o Senhor é o único Deus. Colocamos diante de Ti, Senhor, todo o nosso pecado, todas as nossas falhas, e pedimos o Teu perdão, Pai. Perdoa-nos, Senhor, não mediante o nosso merecimento, mas pela Tua infinita misericórdia, Senhor.
Reconhecemos diante de Ti, ó Pai, a falta de vontade natural, a falta de disposição diante da Tua palavra, a falta de disposição de estarmos conectados verdadeiramente a Ti em oração, a falta de vontade de pregar, muitas vezes a falta de arrependimento, de quebrantamento, Senhor. Reconhecemos, mas suplicamos pelo Teu poder derramado sobre nós, pelo Teu Espírito Santo, transformando os nossos corações, convencendo-nos do pecado, fazendo-nos olhar para a Tua vida eterna e não para as glórias deste mundo, Senhor. Ó Senhor, abençoa o Teu povo, Pai. Abençoa ricamente o Teu povo em todas as suas necessidades, mas principalmente naquelas necessidades em que nós estamos adormecidos. Muda a nossa vontade, Senhor, muda o nosso coração verdadeiramente, Senhor. Nós Te agradecemos, porque nós sabemos, Pai, que nós estamos seguros debaixo dos Teus braços. Que a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu amor sejam abundantes em nossas vidas. E que nós reconheçamos que só o Senhor Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas. Que todas as possíveis glórias deste mundo não são nada, não valem nada, mas importa estarmos juntos do Senhor Jesus, aqui e na eternidade. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as bênçãos, as consolações e a presença santa, viva e eficaz do Espírito Santo sejam sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. A igreja pode se